pessoal, tudo bem com vocês? Tudo bem por aqui também, graças a Deus. Aqui a vovó tá correndo contra o tempo, fazendo as coisas para a chegada do neto, né, do Paulo, que tá por vir por aí. Mas dei uma paradinha hoje para gravar um vídeo para vocês. E se você chegou aqui no meu canal e não me conhece, eu sou a Dani, do Dani para Tudo. Seja muito bem-vinda aqui no canal. Então se inscreva, compartilhe com seus amigos, curta, comente, diga de onde você está falando. E para quem já é inscrito, que saudade que eu tava de conversar com vocês e bater um papo. Eu quero mostrar para vocês agora os nossos primeiros recebidos que eu recebi, que vieram lá de Portugal. Então eu vou mostrar para vocês umas coisinhas que eu só tirei da caixa e com muito carinho que eu recebi e quero compartilhar com vocês. E depois de mostrar esses recebidos, eu vou fazer com vocês o passo a passo dos bem-vividos que eu vou fazer para a chegada do Paulo. Então, eu vou começar, vou gravando e vou dar continuidade em outros vídeos para não ficar muito longo para vocês. E hoje vou começar gravando já a massa do pão de ló, né? Que é uma massa super versátil também, que dá para vocês fazerem bolo, sobremesas, o bem nascido, bem vivido, e fica uma delícia. E aí o recheio que eu vou fazer, né, o leite condensado cozido, que eu acho que é o preferido e amado por todos, né, que ama bem casado. Então vamos lá ver os nossos recebidos de hoje. Espero que de muitos. Então, eu recebi dentro dessa embalagenzinha aqui, muito lindinha, que é lá de Avenida Eugênio Levi. E o nome da lojinha é Hortelã Pimenta, lá de Portugal. Olha que embalaginha linda, linda, linda. E dentro dela veio essa coisinha mais fofa aqui, essa canequinha linda. Eu amo caneca, gente. Quer me fazer feliz é me dar uma caneca. Inclusive, ganhei uma linda do aniversário da minha neta. Aqui fala: és fantástica, Daniela. Vai conseguir tudo aquilo que desejas alcançar. Ai, amei! Amei e amém! E aí, ganhei também o meu perfume favorito, Quinta Avenida, que eu amo, da Elizabeth Arden. Amo, 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 amo. E aí, ganhei uns paninhos de copa pra minha cozinha, né? Lindos demais pra eu usar, né, nas minhas gravações. Olha que coisa linda, gente. Azeitona, as folhinhas da oliveira. E esse aqui tem um barrado com as azeitonas. Lindo demais. E esse é listrado. Muito lindo. Olha, 3 combinações lindíssimos. E aí eu nem preciso dizer quem foi que me mandou isso, né? Minha irmã querida e amada. E meu pai e minha mãe, né? Então vamos lá agora. Ganhei também essas vasilhinhas que é pra eu usar no canal. Olha que coisa linda. Uns tons maravilhosos. Esse é cinza, bem clarinho. Rosa, branca, amarela e a verdinha. Lindo demais. Aí é tão bom ganhar presente, né, gente? Espero que eu ganhe muitos recebidos aqui no canal. Ganhei também essa tesoura linda, que é para cortar temperinhos. Eu vou tirar daqui para mostrar para vocês. Confesso que nunca usei. Ela vem com essa capinha e ela é cheia de lâminas, olha, para cortar salsinha, cebolinha. Eu acho que é só pra isso, não sei. Se vocês sabem pra que mais serve,
Coloca aqui nos comentários para me ajudar. Mas ela é linda e verde. Gente, eu amo verde. Qualquer tom de verde eu amo. Com essa capinha. Isso aqui que eu achei a coisa mais fofa, que são potinhos pequenininhos para eu colocar pequenas porções de tempero, né? Quando eu quero, às vezes, colocar, por exemplo, a medidinha de fermento, um alho, né? Olha que coisinha miúda, gente. Olha aqui na palma da minha mão ele. Muito lindinho, né? Vieram 3 desse. Esse aqui que vai ser muito útil para o canal, que é um porta-celular, né? Eu prendo ele aqui para fazer as gravações em madeira. Que coisa linda! Esse imã de geladeira, lindo com as sardinhas aqui. Uma gracinha. Gente, eu amo presente. Mas confesso que eu gosto mais de presentear do que ganhar. Mas quando eu ganho esses agrados, assim, eu fico tão feliz. E esse aqui que é a coisa mais linda. Olha, gente. Lá de Sevilha. Sevilha, né? Falei errado. Olha que coisa linda. Um leque muito lindo, né? Espanhol. Olha. Calor daqui do Rio de Janeiro. Então é isso. Os recebidos de hoje foram esses. Espero que vocês tenham gostado. E eu queria muito compartilhar com vocês. Já era pra ter gravado já, mas não consegui gravar antes. Então agora vamos para nossa receitinha de hoje, que é o pão de ló de bem casado, de sobremesas, mais fácil, prático que vocês vão fazer. Vem comigo. Então vamos para nossa receitinha do pão de ló. Aqui eu tenho 7 ovos. Ele até tá num tamanho bom, não tá muito pequeno. Tenho 140 gramas de farinha de trigo com fermento já. Se vocês não tiverem já com fermento, vocês vão colocar 1 colher de sopa para essa medida. 200 gramas de açúcar. Aqui os utensílios que eu vou usar. E aqui esse tabuleiro, ele tem 29, medindo a parte de dentro, 29 por 42 centímetros. E aí eu untei ele e coloquei o papel manteiga em cima, não untei as laterais. Vou bater na batedeira e aí vocês vêm comigo para assistir. Então aqui na minha vasilha da batedeira, né, no meu bol, eu vou bater os ovos. Primeiro eu vou dar uma batida e depois eu vou jogar o açúcar. A receita é só essa: ovo, açúcar e farinha. Ó, bati 1 minuto e 40 aqui. Nesse momento eu vou começar a jogar o açúcar e vou continuar batendo até isso aqui dobrar ou triplicar de volume. Tem que ficar um creme bem alto, dobrar ou triplicar de volume. Vocês vão vendo aqui o ponto. Com a batedeira sempre ligada. Olha como dobrou o volume dele. Triplicou, né? Então, é nesse ponto aqui que para. Bateu 8 minutos aqui. Eu dei uma pausa para não ficar gravando o tempo todo, mas bateu 8 minutos. Agora eu acrescento a farinha aos poucos e continuo batendo. Pode bater com fouet ou na batedeira na velocidade mínima.
E aí eu vou bater na batedeira como eu sempre faço, que é mais fácil. Pessoal, eu parei porque essa batedeira minha é nova e eu nunca usei ela. Eu sempre bati direto na batedeira, sempre deu certo. Só que eu achei que diminuiu muito. Então agora eu vou acrescentar a farinha e vou continuar batendo com fouet. Vai dar certo do mesmo jeito. Aí com fouet a gente pode acrescentar até mais do que eu tava colocando, né, de colher em colher. Essa receita era da minha fábrica de bem casado quando eu tive a fábrica, né? E sempre fiz batendo no liquidificador, na batedeira, sempre cresceu normalmente e sempre deu certo, sempre ficou muito fofinho. Então mistura aqui. Agora eu vou botar o resto, lembrando que essa minha farinha tem fermento já. Se vocês não tiverem a farinha com fermento, coloca uma colher de sopa cheia. É normal dar essa baixada, mas achei até que baixou demais, gente. Vamos ver na hora que for pro forno qual vai ser o crescimento dela. Agora eu vou despejar aqui, vou alisar bem. Ela vai ficar uma massa bem fina aqui, porque é a espessura exata que eu já faço o meu bem casado. Se vocês quiserem fazer para fazer um bolo de aniversário, por exemplo, quiser que fique mais alto, quiser que fique mais alta, é só assar num tabuleiro menor. Então eu faço nesse tabuleirão porque eu prefiro para que saia tudo já fininho na espessura que eu preciso. Do bem casado, no caso, né? E aí depois eu vou mostrar pra vocês o que eu faço com as sobras. Quando eu corto as rodelinhas, né, vão ficando as sobrinhas aqui no tabuleiro. E aí você pode congelar essa massa, ela dura muito tempo congelada. Quando eu faço os bem casados já passados na calda, embrulhado, eu já congelo também. Então ela é uma massa maravilhosa e congela por muito tempo, tá, gente? 1 ano, se bobear, você congela. Eu acho até que minha irmã já congelou por esse tempo. E fica perfeita, perfeita. Então aqui, ó, estica bem onde você vê que ainda ficou muito fininha ali. Vai acertando ela. Aqui meu papel manteiga deu uma... acabou, e aí eu emendei aqui um pedacinho. Então, nivela bem. E agora eu vou levar ao forno a 160 graus por mais ou menos 15 minutos. Até eu enfiar o palito ele sair seco, né? Como eu faço sempre. E mostro pra vocês a finalização. Então, pessoal, aqui ficou 25 minutos no forno. E vocês veem que ele já começa a dar aquela douradinha lá, então é a hora de tirar. Aqui parece que ele tá meio meladinho, é assim mesmo que ele tem que ficar. Agora eu vou cortar aqui para vocês verem com o cortador. E vocês vão reparar que ele agarra se eu cortar direto. Então o que eu faço? Eu pego uma água filtrada, molho o meu cortador e venho aqui e dou uma rodadinha. E aí vocês vão notar que não agarra, ó. Vou lá de novo, molho. E como eu falei pra vocês, eu faço num tabuleiro grande porque eu quero que ele saia já do tamanho que eu vou rechear o meu bem casado.
Então, se vocês quiserem ele mais altinho, é só fazer numa forma menor. Ó, tá vendo? O tamanho que ele sai aqui. Vou colocar aqui pra vocês verem. E aí, quando eu passar o recheio nele, ele vai ficar numa altura perfeita. Geralmente eu passo o recheio nessa parte junto assim, ó. Ou ao contrário. Que aí depois daqui é que ele vai passar na calda. Dani, fica cheiro de ovo. E aí, as pessoas falam que o cheiro de ovo é por causa da película. Eu já fiz peneirando, fica com cheiro de ovo. Já fiz sem peneirar e a vida toda fiz sem peneirar. O pulo do gato é na hora que a gente vai passar na calda que eu vou ensinar a vocês todo o processo. O tempo que tem que ficar ele secando na calda, que aí depois ele não fica com cheiro nenhum de ovo. E aí a gente vai continuar cortando para poder rechear. Então, pessoal, outro dia aqui já, ontem eu bati 2 massas e aí vocês podem ver a diferença de uma para outra. Essa daqui, eu esqueci, confesso que eu esqueci no forno e aí ela acabou ficando mais douradinha do que essas. Mas dá para aproveitar, ó. O fundo não tá queimado, né? E depois a gente vai passar na calda e ela vai ficar boa do mesmo jeito. Essa aqui foi, né, a receita, a primeira que eu fiz, ó. Como ela tá úmida em cima, né? E aí vocês podem reparar que tem umas que ficam mais fininhas do que a outra. Que é o meu problema aqui, não é... eu achava que era do forno, mas já cheguei à conclusão que são meus tabuleiros que estão meio irregulares. E aí fica um mais fino do que o outro. Então, nesse caso, não precisa desperdiçar. Pega um mais altinho e aí, ó, na hora de colar, junta um no outro. Aqui eu tenho o leite condensado que foi cozido. Cozinhei há 40 minutos no forno, né, na panela de pressão. Depois que faz o barulhinho, marca 40 minutos. Aqui eu achei que ele passou até um pouco do que eu gosto. Eu acho que 35 ficaria melhor. Então coloquei na manga de confeitar e aí eu vou recheando e cobrindo para depois passar na calda. Como ele descansou de ontem para hoje, hoje o cheiro do ovo já tá bem menos do que na hora que sai do forno. E aí todo esse processo que a gente vai fazendo é o processo que eu descobri ao longo do tempo que eu tinha a fábrica de bem casado. Que descobri um dia por acaso, que eu deixei para embalar no dia seguinte, mesmo fazendo toda aquela... tirando a película da gema na peneira, ainda ficava com cheiro. E um dia eu precisei deixar secando de um dia para o outro, porque... tinha umas coisas para resolver. No dia seguinte, quando eu fui rechear, eu percebi que estava sem cheiro nenhum. Então é o descanso que faz o cheiro do ovo sair do bem casado, não a película da gema. Então aí aqui a gente vem, você vê o lado que vai ficar mais claro, mais bonito. Então geralmente esse lado que fica mais meladinho é o lado que eu recheio. Então aí eu venho, coloco aqui, ó, um pouco de recheio, dou uma espalhadinha, porque aí a outra que vem por cima é que vai espalhar, né? Então, ó, se essa tá mais grossinho, eu pego um outro mais fininho e coloco aqui, ó. Não precisa encher muito, vocês viram a quantidade que ficou ali, senão vaza, acaba vazando além do pão de ló. E aí vai fazendo assim com todos eles. Então eu venho, coloco o recheio ali, ó, pode dar mais uma espalhadinha aqui. Venho com outra rodelinha. Ó, vou colocar as duas quase da mesma medida para vocês verem como fica alto se eu colocar assim, ó. Fica bonito, todo mundo gosta, né? Quem não gosta de dar uma mordidona assim. E aí a gente vai fazendo todo esse processo em todos para depois passar na calda. Pessoal, aqui eu tenho 500 gramas de açúcar comum.
A calda pro bem casado é feita com glaçúcar, né? Aquele açuquinha que a gente compra, que vem meio quilo, né? Da União, que é caro a beça. E eu aprendi a fazer isso na internet mesmo, muita gente faz, já batendo no liquidificador, porque aí quanto mais você bate, mais fino ele fica e vira o glaçúcar. Porque como eu tinha, na época, a fábrica do Bem Casado e era muito caro, e você batendo 1 quilo dá para mais de 50 bem casados, e meio quilo do União não dava nem para 25, eu comecei a fazer desse jeito e dava super certo. Então aqui agora eu vou colocar no liquidificador. Esse liquidificador meu não é novo, tá? É que o meu queimou e eu peguei na vizinha, que é a minha mãe. Então, só para descontrair, eu vou bater agora, coloco aqui o açúcar e bato até sentir que ele tá bem fininho, igual o glaçúcar. Então vou colocar aqui e vou bater até ficar bem fininho. Tudo é açuquinha que sobe. Então eu espero dar uma baixada e daqui a pouco eu mostro pra vocês como é que ficou. Já parei de bater, não vou bater mais. Só se precisar de novo. Ó, pessoal, abri, né? Já deu uma baixadinha no açúcar, tá vendo? Essa fumacinha que sai é do próprio açúcar, tá? Agora eu vou ajustar vocês aqui na câmera comigo pra mostrar como ele fica. Olha, tá vendo? Virou glaçúcar. Ó, vou pegar aqui pra vocês verem, ó. Fininho, não tá mais grosso como ele vem no saco do açúcar normal. E é uma economia que a gente faz, porque o glaçúcar tá uns R$8 o saquinho de meio quilo, né? E pra gente fazer em grande quantidade, aqui eu tô fazendo uma quantidade pequena, porque, né, é pro nascimento, mas quando a pessoa tem fábrica ou quer fazer pra fora, não compensa, porque é muito caro. E assim, ó, ele fica a mesma coisa e com uma economia muito maior. Com 1 quilo você faz mais de 50. Agora aqui na minha xícara de 240 ml, eu tenho a água filtrada e eu vou jogando aos poucos para poder dar o ponto para eu passar na calda. Se essa calda fosse para bolo de laranja, bolo de limão, eu faço da mesma forma, só que sem passar no liquidificador. Eu vou colocando a água ou o suco de laranja ou o suco de limão e vou dando o ponto. E depois eu vou colocar ela em banho-maria para ela ir derretendo. Então aqui eu vou colocando aos poucos a água até dar o ponto. Reparem que tá bem fininho o açúcar. Coloco mais um pouquinho. Aquela outra vasilhinha minha ali também tem água filtrada e eu coloquei ali só se fosse precisar de mais. Tá no ponto. Não precisa ficar muito líquida, porque esse açúcar vai derreter lá no banho-maria. Então aqui, ó, ela já foi quase toda. Tá crescendo só mais ou menos uma colher aqui, ó, gente, de água. Mexendo. Ó, ela tá grossa ainda,
Mas quando eu levanto, ela tá caindo normalmente. Agora, nesse momento, eu vou levar ela pro banho-maria. Ó. Estão vendo? Esse é o ponto dela. Se precisar de mais água, eu vou colocando enquanto ela tá no banho-maria. Então, aqui, ó, eu peguei uma panela, né, que coube o pirex que eu tô usando. Tá com água aqui embaixo. E notem que ele tá na metade aqui. Na metade da calda. Porque eu preciso que essa água esquente a minha calda por igual. Não somente o fundo. E aí eu venho mexendo com cuidado. E aí é aqui que ela vai se transformar numa caldinha. Que ela começa a derreter para eu poder passar lá no bem casado. Então eu fico aqui mexendo, a água de baixo vai esquentando ela e eu vou mexendo de vez em quando. Não precisa mexer o tempo todo. Aqui, ó, vocês reparem que eu acho que eu não usei, não chegou nem na metade da xícara, então eu devo ter usado uns 80 ml por aí de água. 60 a 80 ml. Aqui para meio quilo de açúcar batido. Então eu dou uma parada, espero. Quando eu sinto que aqui já tá começando a esquentar, aí eu venho, dou mais uma mexida. Ainda tô conseguindo colocar a mão. Então aqui eu venho, dou uma mexida, ó. Tô começando a ficar quente já, ó. E aí ela vai ficando mais líquida, você vê que ela vai ficando mais molinha nos cantinhos. E aí é onde a gente vai começar a misturar para ela chegar no ponto de passar o bem casado. Aqui, ó, a água já começou a ferver. Vocês estão vendo ela borbulhando aqui? Então, nesse momento agora, eu vou baixar o meu fogo e vou mexer para ela ficar mais no ponto que eu preciso, ficar mais fluida. Ó, estão vendo que o açúcar já tá começando a derreter. E aí, conforme vocês forem passando, se ela for engrossando, volta com ela pro banho-maria e continua passando. Deixa eu diminuir o fogo mais aqui. Desliguei aqui porque tá entornando. Ó. Tá vendo? Ela vai ficando muito mais líquida. E aí ainda deixo aqui mais uns 2 minutinhos. Outra forma também de perceber como ela tá, se ela já está no ponto, é que ela vai mudando de cor. Ela vai ficando bem mais clara do que quando a gente coloca. Quando a gente coloca, ela ainda tá bem grossa, então tá bem mais branquinha. Agora você vê que a cor vai ficando mais clara, né? Menos opaca, ó. Então, aí nesse ponto agora, eu vou apagar e vou deixar ela aqui um pouquinho, enquanto eu preparo ali os bem casados para poder passar na calda. Esse é o ponto dela. Apaguei o fogo, ó, como ela tá bem mais líquida, ó, do que na hora que eu coloquei. Ela tava grossa e pesada, agora ela tá bem mais líquida. Aqui, deixa eu ajustar vocês aqui. Então, aqui a calda, tirei de lá, pego meu bem casado. Passo, não precisa deixar ele aqui muito tempo, veja se está tudo certinho. Dou uma batida para sair o excesso. E coloco ele aqui para secagem. Aí aqui ele vai ficar de 6 a 12 horas secando. E aí depois é que vai para a embalagem. Aqui, ó, quando ela começa a engrossar, ela já começou a engrossar ali. Ela vai formando uns cristalzinhos, ó. Eu trago ela de volta, dou uma esquentada, tá vendo os pedacinhos? Dou uma esquentada para continuar passando ela ali. Aí ela vai dissolvendo esse açúcar
e eu consigo terminar de passar. Coloco aqui na água quente. E aí a gente vai fazendo esse processo até terminar de passar. Toda vez que ela engrossar, traz ela de volta pro banho-maria. Então aqui já chegou no ponto que eu quero, ó. Já afinou de novo. Eu desligo e vou de novo passar meus bem casados ali até terminar. Já afinou, joguei aqui de novo. Bato bem, como eu falei pra vocês. Coloco aqui pra secagem. Já passei todos esses aqui. E aí agora eu vou passar esses que ainda faltam. Aqui já passei todos na calda. E se vocês perceberem, ó, como é que fica a caldinha, igual do bolo. Sendo que quando a gente faz o bolo de laranja com essa calda, a gente não precisa passar no liquidificador o açúcar e coloca no lugar da água o limão ou a laranja, né? Seja qual for o sabor do bolo que a gente esteja fazendo. E aí fica assim, ó. Depois a gente vai embalar. Eu vou embalar já um aqui pra vocês, mas aqui ele vai ficar descansando até sair todo o cheiro. Daqui a 6 horas eu vou, dou uma olhada, vejo se ainda tá com cheiro de ovo ainda. E se tiver eu deixo descansar mais um pouco. Mas o certo é que ele descanse de 6 a 12 horas. Então aqui é assim, pessoal, eu passo a faquinha aqui por baixo, ó. Solto ele. E aí, eu vou separando eles para poder embalar. Esse aqui é o papel que eu uso. Antigamente eu comprava o rolo, né, de papel crepom, cortava, mas agora já tem a praticidade, né, de já vir cortado e ele já vem com um plastiquinho. Eu acho que eu paguei R$ 9,90 nesse pacote, vem 40 unidades de papel crepom e 40 unidades de celofane. Então, escolhe na cor da sua preferência, da cor da festa, ou que a pessoa escolha, né? E a fitinha pra gente poder fazer o lacinho. Então, vou mostrar pra vocês como é que fica. Então, aqui, ó, separei uma folha, acho até que tem duas, ó. Separo uma dessa e uma dessa. Então, eu coloco aqui o plástico dentro da folhinha aqui, né, por cima. Pego meu bem casado, centralizo ele e aí eu venho como se fosse um pacotinho de presente, com muita delicadeza, ó, transpasso, abaixo, faço a dobrinha lateral, do outro lado a mesma coisa, sempre segurando aqui em cima. Sem apertar, para ele não amassar. Então, depois que eu faço as duas dobras dos dois lados, eu ajeito essa dobra. Ajeito o papel. E venho com a fitinha. Às vezes ele fica mais gordinho, como esse aqui, e aí ele fica com um pouco transpassado. Mas você não precisa apertar muito, não. Pego a minha fitinha, eu já deixo aqui mesmo, eu faço um cortezinho ali, a não ser que quando é muita quantidade, aí eu corto já tudo de uma vez. Meço aqui o tamanho que eu quero o meu laço. Mais ou menos o tamanho que eu quero. Corto. E vou dar o meu lacinho. Se quiser botar uma tagzinha, coloca. Ó, eu junto as duas orelhinhas aqui. Ajeito ele bem ajeitadinho, para não ficar feio. Ajeito a fita. Que o laço é o segredo do negócio, né?
Dou uma cortadinha na ponta. Essa fitinha tá amassadinha. Aí ele não ficou tão bonito. E assim a gente vai fazendo com todos eles. Tá vendo? Embaixo pode colar a tag aqui. E aí ele fica embaladinho já pra festa. Agora eu vou cortar ele pra vocês verem como ele fica por dentro. Então aqui, ó. Ó. Deixa eu chegar mais pra cá. Olha o recheinho dele. Bem recheadinho. Olha que delícia. Estão vendo? Servidos. Agora vou virar e vou fazer esse sacrifício por vocês, olha. Gente, fácil. Vocês vão amar. Aqui ele não precisa descansar mais, porque o açuquinho ainda tá úmido. Então, quanto mais tempo ele secar, melhor ele fica. E o cheiro de ovo aqui tá quase zero. Aqui já tem mais ou menos umas 2 horas que eu já passei na calda. E ainda tem lá no fundinho um cheirinho de ovo. Então, quanto mais tempo ele ficar, que ele vai evaporando esse cheiro. E vai ficando espetacular. Gente. Tenho certeza que vocês vão se surpreender. Como eu sempre falo aqui. Foi isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Obrigada a quem mandou os recebidos, né? Minha mãe, minha irmã, meu pai. Amei esses mimozinhos pro canal, né? Para as coisas que eu faço aqui, né? E vão ser muito úteis. E que vocês possam fazer esse pão de ló, porque ele não precisa ser só para o bem casado, ou, né? Você pode usar ele para uma sobremesa, um bolo de pote, um pavê, faz uma mousse e joga por cima. Depois, com as sobrinhas que ficaram, eu vou fazer para vocês uma receita que é muito antiga já na minha família, que minha mãe faz, que é com doce de abacaxi, esse pão de ló, por cima leva um creme, tipo creme de pavê. Então, vocês vão se surpreender também com essa receita. E pode fazer com abacaxi, morango e outras frutas, né? Pêssego. Então, façam, compartilhem com seus amigos. Não esqueçam de deixar seu like. Se inscreve no canal se você está chegando aqui agora. Um beijo para vocês. Fiquem com Deus e até mais. Tchau!